Vamos falar sobre seitas e heresias. A maioria das pessoas estão seguindo seitas e heresias que foram criadas pelos falsos profetas que deturpam a palavra de Deus. Aprenderam errado, não querem analisar os ensinamentos dos que ensinam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. Me ensinaram assim, e é assim mesmo e pronto. Tem milhares de seitas no mundo. Existem seitas que ensinam que o ser humano não tem alma, e que o inferno não existe. Não creem que quando a pessoa morre, a alma sai do corpo, ou vai para o céu, quando se converte em vida, ou vai morar no inferno. Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo? Vamos ler no livro de Lucas, capítulo 23, versículos 39 ao 43, e um dos ladrões que estavam pendurados na cruz, zombava de Jesus dizendo: Se você é o Cristo, salva-te a ti mesmo, e nos salva também. Porém o outro ladrão o repreendia dizendo: Você ainda não teme a Deus estando nessa condenação? Nós na verdade estamos recebendo essa condenação porque nós merecemos. Mas Jesus nenhum mal fez, e disse a Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O ladrão arrependido morreu. Jesus Cristo morreu. Jesus levou a alma do ladrão arrependido para o paraíso de Deus. Jesus não disse assim para o ladrão arrependido: Você vai morrer, e vai ficar dormindo no cemitério. Jesus disse: Hoje estarás comigo no paraíso de Deus. O ladrão arrependido morreu. O corpo do ladrão arrependido foi sepultado. A alma do ladrão arrependido Jesus levou para o paraíso de Deus. A alma dele está no paraíso de Deus até hoje. Prova que o ser humano tem alma. O outro ladrão que não quis se arrepender dos pecados está morando no inferno até hoje. No julgamento final da humanidade, o ladrão que não quis se arrepender dos pecados será ressuscitado, irá passar pelo julgamento final da humanidade, depois será lançado no lago de fogo. Leia Apocalipse, capítulo 20. Versículo 15. Aquele que o seu nome não estava escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A maioria das pessoas não querem ouvir essa verdade do Evangelho de Jesus. Jesus é amor, mas também é justiça. Quem você vai querer conhecer quando você que é um espírito sair do seu corpo? O ladrão arrependido que mora no paraíso de Deus, ou o ladrão que não quis se arrepender, que mora no inferno? Vamos ler também no livro de Lucas, capítulo 8, versículos 54 ao 55. Mas Jesus, pegando na mão da menina morta, disse: Levanta-te, menina. E o espírito da menina voltou na menina, e ela logo se levantou, e Jesus mandou dar comida para a menina. Prova que o ser humano tem alma. A menina morreu. O espírito saiu do corpo da menina. Com a ordem de Jesus, o espírito da menina voltou na menina. Então a menina se levantou da cama. Na sua Bíblia também está escrito assim. Então por que é que você não crê o que está escrito na sua Bíblia? Quem não ensina assim é um falso profeta que deturpa a palavra de Deus. Você já está sabendo que o ser humano tem alma,
Vamos falar agora sobre o inferno. Os falsos profetas ensinam que o inferno não existe, que ninguém vai morar no inferno com a morte do corpo. Então vamos ler o que o Senhor Jesus Cristo disse sobre o inferno, livro de Mateus, capítulo 10, versículo 28. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei aquele que pode lançar no inferno a alma e o corpo. Temer a Deus é obedecer os mandamentos dele. Jesus deixou bem claro que o inferno existe, foi Deus que criou o inferno. Jesus oferece o perdão dos pecados. Os que não querem ser perdoados por Jesus Cristo, já estão dizendo com as suas atitudes que preferem ir morar no inferno, irão morar no inferno por conta própria. Jesus conhece o inferno. Vamos ler no livro de Marcos, capítulo 9, versículo 46. Jesus falou que no inferno os vermes nunca morrem, e o fogo do inferno nunca se apaga. Você precisa crer no que Jesus Cristo falou, não no que os que deturpam a palavra de Deus ensinam. Muitas pessoas foram ensinadas que existe um purgatório para purificar as almas depois da morte. Isso não é verdade. O que purifica o pecador arrependido é o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz do Calvário. Jesus deu a liberdade de escolha para cada um. Quem quer levar uma vida de pecados na desobediência da palavra de Deus, irá sofrer as consequências das escolhas erradas. Quem não quer abandonar a prostituição, o adultério, os vícios, quem prefere crer e adorar deuses feitos por mãos humanas, irá receber a condenação de Jesus Cristo. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos seres humanos está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois da morte o juízo. Está bem claro que, quando o ser humano acaba de morrer, a alma sai do corpo, então se começa o julgamento que Jesus vai fazer. É muito melhor se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus em vida, ou o inferno vai chegar depois do julgamento que Jesus vai fazer. Tem muitos que são ensinados que não existe três pessoas da Trindade. Aprenderam errado que Deus é Jesus Cristo e também é o Espírito Santo. Ensinamento errado. Tem três pessoas da Trindade: Deus Pai, Jesus Cristo o Filho, e o Espírito Santo. Vamos ler no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 16 ao 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Então o céu se abriu, e o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma de uma pomba. Eis que uma voz do céu dizia assim: Este é o meu Filho amado, em quem eu me alegro. Prova que existe três pessoas da Trindade: Jesus Cristo que se batizou, Deus que falou do céu, e o Espírito Santo de Deus que veio sobre Jesus Cristo. O Espírito Santo de Deus não é uma pomba. Ele veio em forma de uma pomba. O Espírito Santo de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Ele não é só uma força que muitos ensinam erradamente. Tem milhares de falsos ensinos no mundo. Obedeça o que Jesus Cristo ensinou. Você tem uma alma que precisa ser salva por Jesus Cristo. Você tem que passar pelo plano de salvação que Jesus Cristo ensinou no Evangelho dele. Você tem que se arrepender dos pecados. Você tem que se confessar para Jesus Cristo.
Você tem que se batizar do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Jesus disse assim: Ide e pregai, quem crer e se batizar será salvo, quem não crer será condenado. Vá até uma verdadeira igreja evangélica, faça o verdadeiro batismo que Jesus mandou você fazer. Jesus não mandou batizar criança. Criança não tem pecados para se perdoar. Invoque o Senhor Jesus Cristo. Se confesse para Ele. Não se confesse para homens. Homens não salvam do inferno. Jesus quer salvar a tua alma da condenação do inferno. Além da salvação da tua alma, Jesus oferece a paz de espírito que não se vende em um mercado, nem em uma farmácia. Pense nisso, ouvinte.